O Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento? Definitivamente, não. Esse tipo de pensamento não é novo. No segundo século, já havia pessoas equivocadas sobre isso. Um homem chamado Marcião de Sinope tentou levantar essa heresia, separando o Deus da lei, no Antigo Testamento, e o Deus de amor no Novo Testamento. No ano 144 ele foi, acertado e justamente, excomungado. Mas, infelizmente, até hoje alguns pensam assim. Muitos por não se debruçarem seriamente sobre as Escrituras para estudá-la e compreendê-la, atendendo ao que se diz para não ter outros deuses, amar a Deus sobre todas as coisas e outros por não se apropriarem da Bíblia como palavra de Deus revelada, suficiente, inerrante, autêntica, inspirada, eficaz, infalível e autoritativa. Antes de qualquer coisa, procure entender a Bíblia como uma única história. Essa história não diz respeito a mim, nem a você. Mas trata-se da história de Deus agindo no mundo criado por Ele mesmo. O enredo dessa história nos foi revelado até onde o próprio Deus quis. É uma história progressiva, onde Deus vai se revelando. Não plenamente, pois nunca teremos a capacidade de conhecê-lo plenamente, ao contrário do que alguns acreditam. O personagem principal dessa história é Deus. Repare que nas narrativas onde aparecem Adão, Noé, Abraão, Moisés, José, e mais à frente reis e profetas como Davi, Salomão, Samuel, Ezequiel, Daniel e outros, aparentemente essas pessoas são os personagens principais, os heróis. Mas se você reparar bem, tudo diz respeito a Deus. Ele é quem dá o rumo da história, faz acontecer as situações, abre ou fecha portas, faz acontecer fatos inusitados. Enfim, tudo na Bíblia gira em torno de Deus. O Senhor Deus é o verdadeiro herói. Esses personagens que aparecem ao longo da história bíblica são apenas pequenas peças nessa narrativa. E assim é conosco. Somos apenas coadjuvantes e não controlamos nada nessa história. A mensagem bíblica é do amor do Criador pela criatura de capa a capa. É admirável perceber que a Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas, das mais variadas culturas e locais, no espaço de tempo de aproximadamente 1500 anos. E mesmo assim, por ter sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não tem contradições. Deus não é Deus de confusão. Após entender essa verdade, pense que Deus é e sempre foi coerente. Deus não muda. Tanto a ira de Deus como o amor de Deus são revelados no Antigo e Novo Testamentos. Não fuja dessa realidade. Saiba que tanto um quanto outro são santos e elevados. Diferente de nós, a ira de Deus é santa, mesmo que ele seja tardio em irar-se. Seu amor também é santo. Deus é o justo juiz, se não fosse justo não se mostraria como um Deus que pune o pecado, a desobediência. Ele também exige adoração única. Isso é claro na Bíblia. Não por um capricho, mas por ser verdadeiro e sabedor que não outro além dele seus feitos e sua natureza, quem ele é, clamam naturalmente pelo reconhecimento e adoração do universo. As pessoas que pensam que o Antigo Testamento tem um Deus e o Novo Testamento tem outro Deus, normalmente se baseiam em argumentos como no Novo Testamento eu vejo mais amor. Entenda que amor na Bíblia não é um sentimento. Amor na Bíblia é atitude, é ação. Amor é escolha e para nós também é um mandamento. Quando João 3:16 em seu conhecido e tão citado verso diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo está, mais uma vez, falando desse amor ligado à atitude e à doação. Deus amou e agiu. Amou e, portanto, deu algo. O que ele deu? Ele, como um Deus amoroso, deu tudo. Deu seu Filho. Justamente porque o amor é uma escolha, uma ação, e um mandamento foi que Jesus disse que devemos amar o nosso inimigo. Ora, como posso amar meu inimigo? Jesus está pedindo para eu fazer algo hipócrita? Para ser falso? Está pedindo para eu fazer algo impossível? Não. Jesus usou o verbo amar nesse sentido bíblico que falamos. Se amor bíblico fosse sentimentalismo, não faria sentido esse mandamento. O amor bíblico tem propósitos. Tudo que Deus faz tem propósito, tem sentido. A filosofia chama isso de teleologia, o estudo das finalidades e dos propósitos. Deus tem essa telos ligada a ele em tudo. Mas então? O Deus do Antigo Testamento não é amoroso? Obviamente que é amoroso. Mas também é firme.
Também é justo e enxerga além do que nós enxergamos. Romanos 11, 22 diz: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Interessante como os pais, por exemplo, compreendem bem a necessidade de disciplina, firmeza, e até dureza, em relação aos filhos, mas não conseguem conceber isso quando vem da parte de Deus. Isso é falta de maturidade. É ver o mundo com lentes rosas. É ver o mundo influenciado pelas narrativas românticas de Hollywood e da Disney. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, do Deus no Antigo Testamento, por que acha que o Filho tem mais amor que o Pai, sendo que o próprio Jesus disse que aprendeu tudo do Pai? Jesus disse que não fez nada que não viu o Pai fazer. Há uma harmonia e coerência absoluta nos dois. Jesus foi firme quando foi preciso também. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Ele disse que veio mostrar o amor do Pai. Hebreus também diz que Jesus é a exata expressão do Pai. Jesus estaria sendo leviano? Estaria falando de outro Deus diferente do Deus no Antigo Testamento que profetizou seu nascimento? Certamente que não. A questão toda vai se resumir no seguinte: você é seletivo em relação às passagens bíblicas? Essa é uma característica muito comum entre os religiosos. Procuram passagens bíblicas fáceis, palatáveis, adocicadas, que agradem seus ouvidos. Mas na verdade, não aceitam toda a Bíblia como palavra de Deus. Não aceitam tudo o que está escrito a respeito de Deus na Bíblia e se escandalizam, até mesmo se revoltam, quando leem algo que lhes parece uma história com falta de amor. O que lembra das palavras de Isaías 1, 2-4. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Até os animais entendem melhor do que os humanos a relação de criador e criatura. No fundo, as pessoas não confiam em Deus, nem o amam de todo o coração, alma, força e entendimento, como Deus que era para ser amado. Uma criança é capaz de confiar cegamente em seu pai. Mas o ser humano adulto, que se acha capaz e inteligente, desconfia de Deus e de seus atos. Acha que o Deus do Antigo Testamento é duro demais. Mas nem sabe seus motivos e planos. Então a pergunta é: você crê mesmo no Deus da Bíblia? Ou crê num Deus que aparece na Bíblia, mas foi construído seletivamente por você? Se sua resposta foi: eu creio no Deus da Bíblia, então segue outra pergunta. Mesmo que esse Deus mande eliminar pessoas, você continua crendo? Se sua resposta foi: não, nesse Deus eu não creio, ou esse Deus eu não sigo. Se é assim, devo lhe dizer que biblicamente não há outro Deus a ser oferecido a você. Ou você o aceita completamente, ainda que não o entenda completamente, ou então você estará rejeitando-o completamente. Não há um Deus pela metade. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Muitos recorrem ao conhecido versículo de Deuteronômio 29:29 para dizer que há coisas que não podemos saber, que isto está reservado para Deus. É verdade. Mas o mesmo versículo também diz que há conhecimentos que pertencem a nós e aos nossos filhos. Um desses conhecimentos é que Deus é único e suas palavras, seus atributos, seu caráter, suas ações estão estampadas nas páginas da Bíblia. É como se Deus dissesse: eu sou assim. E mais, não há outro Deus verdadeiro. Se não o aceitamos assim, não haverá outro. A boa notícia é que esse Deus, que por vezes se mostra severo, é o Deus que se importa com o ser humano de maneira amorosa e sábia. Desde o Éden, Deus sempre tomou a iniciativa, em todas as ocasiões, para salvar e livrar o homem. Suas atitudes sempre se seguem esta ordem: denúncia do pecado para levar o pecado ao arrependimento. Quando há arrependimento, coração contrito e quebrantado, pecado confessado e deixado, há perdão e restauração. Quando não há arrependimento, o que demonstra rebeldia, segue-se o juízo. Simples assim. Nada mais justo. Devo lhe dizer também, que quando se cria um Deus que é só amor,
com a aparência de um Deus melhor, isso é engano, pois trata-se de algo de origem humana. É baseado na razão e na falsa bondade, pois a Bíblia afirma que não há ninguém bom. Quem cria um Deus só com as características que lhe agradam é porque está se achando melhor do que Deus. Acha que tem mais amor do que Deus, mas nem sabe o que é amor no sentido bíblico. Se acha mais compassivo do que Deus. Se a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se não há nenhum justo sequer, mas, por outro lado, no próprio Antigo Testamento diz que Deus é bom, que sua fidelidade vai além das nuvens, que suas misericórdias não têm fim. Então o problema não está com ele, mas conosco. E mais ainda, o Deus da Bíblia é dono de tudo. É Senhor de tudo. É poderoso e soberano. Ele mesmo diz que, se ele quer quebrar um vaso e deixar o outro intacto, que direito tem o vaso de reclamar, uma vez que ele é o Criador? Ele é o oleiro. Pode a criatura dizer ao Criador: por que me fizeste assim? É justa esta interpelação? Não tem o oleiro direito e autonomia sobre o barro? Ame a Deus como ele é, ame-o e aceite-o como ele se apresenta em sua santa palavra. Nem mais nem menos. E se há passagens, certamente serão muitas, que você não entende, submeta-se pela fé a Deus e confie em sua bondade. A bondade de Deus é afirmada na Bíblia e é algo indiscutível. Deus é bom. Por causa da justiça e misericórdia de Deus, Jesus foi enviado. Para os que dizem que o Deus do Antigo Testamento não é amoroso. Não há prova maior de amor do que ter enviado Jesus Cristo para pagar nossos pecados. Um Deus santo e justo, se fazendo homem, voluntariamente para morrer por aqueles que ele fez e o rejeitaram. Isso é extraordinariamente belo e significativo. Isso sim é amor. Um amor excelso. Um Deus que faz, um Deus que doa. Piedoso e benigno é o Senhor, longânimo e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Salmo 145, 8 e 9. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.